Questão 4 da lista 6. Quais dos números abaixo são primos entre si? Então, só para relembrar, todo número é divisível por 1 e pelo próprio número. Então, qualquer lista de números que você tomar, sempre vai ter pelo menos um divisor comum, o 1. Quando uma lista de números possui apenas o 1 como divisor comum, ou seja, o divisor de todos eles, nós dizemos que esses números são primos entre si. Se tiverem, além do 1, mais um outro divisor comum, eles não são primos entre si. Então, uma maneira de resolver isso é lista todos os divisores de 28, depois lista todos os divisores de 21 e verifica se tem algum divisor comum além do 1. Essa é uma maneira, mas nós discutimos uma outra maneira apresentamos uma maneira mais fácil de apenas olhando para os fatores primos desses números. Tá? Se você não assistiu ainda, assista lá o vídeo como identificar números primos entre si ou identificando números primos entre si. Bom, então o que nós vamos fazer aqui é decompor esses números em um produto de fatores primos. 28 é 4 vezes 7, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Aqui todo mundo é primo. E o 21, 3 vezes 7, todos primos. E repara que eles têm um fator primo em comum. Significa que o 28 é divisível por 7. 4 vezes 7 é 28. 21 é divisível por 7 também. 3 vezes 7 é 21. Então, como esses números possuem um fator primo em comum, então, quer dizer, como 28 é 2 vezes 2 vezes 7 e 21 é 3 vezes 7, então os números não são primos entre si, pois ambos são divisíveis por 7. Pronto. O item B, os números são 121, 77 e 165. De novo, você pode listar todos os divisores desses números e ver se tem algum divisor comum além do 1, ou se você decompor esses números em um produto de fatores primos, a resposta sai imediata. É muito mais simples. 121 é 11 vezes 11, são todos primos. 77 é 7 vezes 11 e 165, se você decompõe um produto de primos, obterá 3 vezes 5 vezes 11. Então, esses três números são divisíveis por 11. Né? Os três números são divisíveis por 11, logo, não são primos entre si. O item C, 12 e 35. De novo, decompõe o 12, decompõe o 35, que é um produto de primos, e você observa que quem são os fatores primos do 12? 3 e 2. Os fatores primos do 35? 7 e 5. Então, eles não têm nenhum fator primo em comum. Portanto, eles não podem ter nenhum divisor em comum. Se eles tivessem algum divisor comum, esse divisor, digamos, se ambos fossem divisíveis, por exemplo, por 4. Então, o 4 aparece aqui, né? Então, aqui ia aparecer os fatores primos do 4. Mas se o 35 também fosse divisível por 4, o 4 apareceria aqui. 35 é 4 vezes alguma coisa. Então, os fatores primos do 4 também apareceriam aqui. Conclusão. Se eles tiverem algum divisor comum, os fatores primos desse divisor devem aparecer nos dois lugares. Se eles não tiverem nenhum fator primo em comum, é porque não tem nenhum divisor comum. Então, são primos entre si. O item D, 27, 120 e 49. De novo, como 27, aí decompõe 27, 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Decompondo o 120, você vai obter isso aqui. O fator 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece uma vez e o 5 uma. E o 49 é 7 vezes 7. E aí, de novo, esses três números não tem nenhum fator primo comum aos três. Né? Claro, se você olhar 120 e 27, eles têm um fator primo comum, o 3. Então, o 120 e o 27 não são primos entre si. Mas a pergunta aqui é os três. Então, você tem que olhar para a lista dos três números. Esses três números não possuem nenhum divisor comum. Porque o 49 é 7 vezes 7 e o 7 não aparece em nenhum desses outros dois. Então, como eles não têm nenhum fator primo comum aos três, então não tem nenhum divisor, não existe nenhum divisor comum aos três. Se existisse um divisor comum aos três, o 49 seria esse divisor vezes alguma coisa. Mas o 120 seria esse número vezes alguma coisa, o mesmo número, né? E o 27 também. Então, quando você fosse decompor o divisor, ele deveria aparecer os mesmos fator primo nos três. Como eles não têm nenhum fator primo comum, então eles não podem ter nenhum divisor comum. E, portanto, são primos entre si. Só tem que ter cuidado, porque esses dois números, se você considera só eles dois, não são. Mas quando você considera os três, são primos entre si, porque não existe nenhum fator primo comum aos três. E por fim,
Vamos para o item E. Item E, os números são 62 e 85. 62 é 2 vezes 31 e o 85 é 5 vezes 17. São todos primos agora. E, claro, esses números não possuem nenhum fator primo em comum, portanto, eles não podem ter nenhum divisor comum e, portanto, são primos entre si.